3 plantas de pimentão. 2 anos sem parar de produzir. Sem replantio, sem segredo caro, sem produto milagroso. Só uma técnica simples que um senhor de 83 anos me ensinou numa tarde e que mudou completamente a forma como eu cultivo. Hoje aqui no Jardineiro Lourenço eu vou-te ensinar esse método do início ao fim, passo a passo, do jeito que ele me ensinou. E se você já arrancou plantas de pimentão achando que ela tinha acabado, você vai entender hoje que provavelmente estava jogando fora exatamente o que precisava guardar. Vamos começar pelo começo. Durante muitos anos eu cultivei pimentão do jeito que a maioria das pessoas cultiva. Comprava a muda, transplantava com cuidado, regava, adubava, esperava. A planta crescia bonita, enchia de flores, produzia os primeiros frutos. Eu colhia com satisfação 5, 6, às vezes 8 pimentões numa boa fase e então começava o problema. A planta ia perdendo força, as folhas mais velhas amarelavam, os galhos ficavam compridos e finos, a produção caía, as flores que apareciam não vingavam e aquela planta que um dia pareceu tão vigorosa começava a ter um aspecto cansado, feio, sem vida. E eu fazia o que a maioria faz, arrancava tudo e começava de novo. Fiz isto por anos, replantei dezenas de vezes, gastei dinheiro em mudas, em adubo, em substrato e nunca conseguia ter pimentão fresco de forma contínua. Era sempre aquela fase de abundância, seguida de uma queda, seguida de um período longo sem nada, enquanto a nova muda crescia do zero. Eu achava que era assim mesmo, que pimentão era uma planta de temporada, que tinha um ciclo curto e pronto. Até que num fim de semana, visitando um pequeno sítio aqui perto, conheci Seu Benedito. Seu Benedito tem 83 anos, trabalha com a terra há mais de 60 e no quintal dele, encostadas a uma cerca de madeira velha, tinha plantas de pimentão que eu nunca tinha visto nada parecido. Eram grandes, com o tronco quase lenhoso, cheias de frutos em diferentes estágios de maturação. Algumas claramente não eram mudas recentes, tinham uma estrutura que só o tempo constrói. Fiquei parado a olhar. Perguntei quanto tempo aquelas plantas tinham, ele apontou para uma e disse com calma: "Essa aí tem quase 3 anos, nunca parou de produzir." 3 anos, sem replantio, produzindo sem parar. Pedi que me explicasse como, e ele não fez mistério nenhum. Disse: "Não é segredo, rapaz, é manejo. O pimentão não é planta de uma vez só. Se você souber renovar, ele fica anos com você." E passou a tarde inteira a explicar-me cada detalhe. Eu ouvi tudo, anotei tudo, voltei para casa e apliquei exatamente como ele me ensinou. Hoje, 2 anos depois, tenho 3 plantas de pimentão que produzem de forma contínua. Toda semana tem fruto para colher. Nunca mais replantei. E o que aprendi naquele sítio é exatamente o que vou-te passar hoje, aqui, neste vídeo. Mas antes de falar o que fazer, preciso-te explicar porque o pimentão formalmente para de produzir. Porque quando entendes o problema de verdade, a solução deixa de parecer complicada e passa a fazer todo o sentido. A maioria das pessoas trata o pimentão como se fosse uma planta anual. Planta uma vez, colhe algumas vezes e quando a planta começa a dar sinais de cansaço, interpreta isso como o fim do ciclo e arranca. Mas o pimentão não é uma planta anual. O pimentão é uma planta perene. Isso significa que, em condições adequadas e com o manejo correto, ele pode viver vários anos e continuar produzindo. Não é teoria, é biologia. É o que acontece em regiões onde o clima é favorável e onde as pessoas sabem cuidar. O problema não está na planta. O problema está na forma como a maioria das pessoas lida com ela. Depois das primeiras colheitas, a planta realmente entra num estado de cansaço. Ela gastou muita energia para produzir aqueles frutos. As reservas do solo foram consumidas. A estrutura aérea envelheceu. Os galhos que sustentaram a produção ficaram longos demais, com pouco vigor. E a maioria das pessoas, ao ver este quadro, conclui que a planta está doente ou acabada. Mas na maioria das vezes não é nem uma coisa nem outra. O que a planta está a pedir não é para ser arrancada. O que a planta está a pedir é renovação. Pensa comigo. Na natureza, nenhuma planta produz sem pausa mês após mês, ano após ano, sem nenhum tipo de ciclo. As plantas crescem, florescem, frutificam, descansam, se reorganizam e voltam. Elas têm ritmo. E o que acontece num quintal comum é que a gente exige produção contínua sem oferecer recuperação. Quer fruto toda a semana, mas não dá à planta o manejo que ela precisa para sustentar esse esforço ao longo do tempo. A raiz continua viva, o caule continua com potencial, mas a estrutura aérea envelheceu, o equilíbrio interno se quebrou e a produção cai.
O método que eu aprendi com o Seu Benedito funciona porque não vai contra a biologia do pimentão. Ele trabalha com essa biologia, respeita o ciclo natural da planta, mas o conduz de forma inteligente. Em vez de deixar a planta se deteriorar até ficar inútil, você intervém no momento certo, a rejuvenesce e ela volta a uma fase vigorosa de crescimento e de produção. É isso que muda tudo. A técnica principal chama-se poda de renovação. E eu preciso ser honesto contigo. Quando o Seu Benedito me explicou pela primeira vez, eu fiquei desconfiado. Parecia agressivo demais. Parecia que eu ia prejudicar a planta. Mas ele foi direto. Se quer pimentão por anos, precisa perder o medo de cortar. O maior erro de quem cultiva é apegar-se ao volume da planta. Fica a achar que quanto mais galhos e folhas, melhor. Mas não é assim. Uma planta cheia de estrutura velha, com galhos compridos e folhagem cansada, pode parecer grande e produzir muito pouco. Uma planta bem podada, com brotações jovens e estrutura renovada, pode produzir muito mais. Quando fazer a primeira poda de renovação? Geralmente após a primeira grande colheita, em torno de 2 meses depois do transplante, quando a planta já produziu os primeiros frutos e começa a mostrar sinais de cansaço, folhas amarelando, crescimento mais lento, flores que não vingam. Esse é o momento. Com uma tesoura bem afiada e limpa, vais cortar os galhos principais aproximadamente pela metade. Não é tirar uma pontinha, é reduzir de verdade a estrutura, para obrigar a planta a rebrotar com força. O ideal é fazer cada corte logo acima de um nó, que é aquele ponto do caule onde nascem folhas ou brotos laterais. Se o corte for um pouco inclinado, é melhor ainda, porque assim a água escorre e a cicatriz fecha com mais facilidade. Junto com isso, eliminas folhas amarelas, galhos secos, partes danificadas e qualquer brote fraco que não esteja a contribuir com nada. Quando terminas, a planta parece quase pelada e esse momento assusta. Parece que acabaste de destruir semanas de trabalho, mas é exatamente aí que começa a renovação. Em poucos dias, aparecem brotos novos nos pontos de corte. Em 1 ou 2 semanas, a planta muda completamente de aspecto. As folhas novas saem mais verdes, mais ativas, mais eficientes, os brotos jovens têm mais vigor, mais capacidade de sustentar floração e mais potencial de formar frutos saudáveis. Em vez de carregar uma estrutura envelhecida, a planta começa de novo, sobre uma base já estabelecida. E aí está o que é mais poderoso nisto. Você não está a começar da semente outra vez. Você está a aproveitar uma planta que já tem raiz forte, caule formado e capacidade de resposta. A recuperação é muito mais rápida do que um replantio. O vigor é muito maior do que uma muda nova. Depois desta poda, o normal é que entre 45 e 60 dias apareçam novas flores e uma nova leva de frutos. E aqui vem a parte mais importante de tudo. Isto não é uma poda única, é um ciclo. Cada vez que uma fase de produção termina e a planta volta a mostrar cansaço, você repete o processo. Não deixa a planta entrar em decadência profunda, não espera ela ficar doente de verdade. Age antes. Assim, você a mantém jovem. Assim, você evita o envelhecimento precoce. Assim, transforma uma planta que a maioria arrancava numa fonte contínua de colheita. Agora, para esse sistema funcionar de verdade, a planta precisa de começar bem desde o início. E aqui tem um erro muito comum, que eu mesmo cometi por anos: subestimar a importância da base. Se desde o primeiro dia a planta está num vaso pequeno, num substrato pobre ou num lugar com pouca luz, ela nunca vai desenvolver a força que precisa para sustentar anos de produção. O primeiro ponto é o espaço para as raízes. O pimentão consegue se adaptar a vasos, sim, mas se você quer mantê-lo por muito tempo, precisa de volume suficiente. Um vaso fundo e largo faz uma diferença enorme. O ideal é não usar nada menor do que 40 cm de diâmetro e 40 cm de profundidade. Se plantar direto no solo, melhor ainda, desde que o solo tenha boa estrutura e drenagem. Em terra direta, vale deixar um espaço de pelo menos meio metro entre plantas, para que o ar circule e as raízes se expandam sem competir demais. O segundo ponto é o substrato. O pimentão prefere uma terra rica, solta, com boa capacidade de reter umidade sem encharcar. Uma mistura simples e eficiente pode ser feita com terra vegetal, composto orgânico ou humus de minhoca e uma parte de areia ou outro material que melhora a drenagem. O composto traz matéria orgânica e vida ao solo. O humus dá estrutura, micro-organismos e nutrientes disponíveis. A areia evita que tudo fique compactado. Vale também adicionar uma fonte de fósforo de libertação lenta, como farinha de osso, para favorecer o desenvolvimento das raízes e as florações futuras. O terceiro ponto é a profundidade de plantio. Muita gente planta o pimentão superficial demais.
Se você enterrar parte do caule até às bases das primeiras folhas, a planta consegue emitir raízes adicionais na parte enterrada e isso fortalece muito o conjunto todo. O quarto ponto é a irrigação inicial. Nas primeiras 2 semanas após o transplante, o solo deve ser mantido ligeiramente úmido para que a planta se estabeleça sem stress. Não é encharcar, é dar continuidade. Depois que a planta já se adaptou, a rega deve ser feita com mais critério. Quando os primeiros centímetros do substrato já estiverem secos, o pimentão sofre tanto por falta de água quanto por excesso. Secas repetidas provocam queda de flores, frutos deformados e stress geral. Excesso de água favorece fungos, apodrecimento e raízes fracas. A chave está na regularidade. O quinto ponto é a luz. O pimentão precisa de sol direto, muito mais do que algumas pessoas imaginam. Para produzir bem, precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia. Em geral, quanto melhor a exposição, melhor a produção, desde que a água não falte. Em meia sombra ele pode sobreviver e até parecer relativamente saudável, mas a produção despenca. O sexto ponto é o tutor. Uma planta que vai viver anos e carregar frutos repetidamente precisa de apoio. Não espere ela tombar ou quebrar um galho. Um tutor simples colocado desde cedo ajuda a manter o caule principal reto e evita danos quando a planta está carregada de pimentões. Quando a planta está bem estabelecida, entra o calendário do sistema. E aqui tem algo que eu repito muito aqui no Jardineiro Lourenço. A continuidade não depende apenas de saber o que fazer, depende de saber quando fazer. A primeira poda de renovação, como disse, vem após a primeira grande colheita. Depois, cada nova fase produtiva termina e dá lugar a uma nova poda. Na prática, isso muitas vezes significa um ciclo de cerca de 3 meses entre podas, mas isso pode variar um pouco dependendo do clima, da variedade e da velocidade de crescimento da planta. O importante é observar. Se a planta está a terminar uma grande colheita, se parece carregada e cansada, se a folhagem está envelhecendo e o vigor caindo, esse é o momento. Você não precisa adivinhar por um calendário rígido, você precisa aprender a ler a linguagem da planta. Agora, imagine esse sistema aplicado não a uma planta só, mas a 3. Foi exatamente esse sistema que eu adotei depois de comprovar que funcionava. 3 plantas, mas defasadas no tempo. Uma podada num mês, a segunda podada no mês seguinte, a terceira no mês seguinte. Quando chega ao 4º mês, volta à primeira. Assim, enquanto uma está a rebrotar, a outra está a florescer e a terceira está com frutos a amadurecer. O resultado é impressionante. Você não depende mais de uma única colheita abundante seguida de semanas de espera. Você tem um fluxo contínuo. Cada etapa se distribui no tempo e o que parecia impossível, ter pimentão fresco o ano todo, se torna algo perfeitamente alcançável. Não por mágica, não por fertilizante milagroso, não por semente secreta, mas por organização, observação e manejo. Mas tem um segundo pilar que sustenta tudo isto e que muita gente ignora completamente: a fertilização. Uma poda de renovação pode ativar o rebroto, mas se o solo está empobrecido, a planta não tem com que responder. O pimentão é exigente. Cada fruto que ele produz extrai recursos do sistema: nitrogênio para folhas e crescimento, fósforo para raízes e floração, potássio para a qualidade do fruto e resistência do pimentão, além de cálcio, magnésio e outros elementos necessários para manter o equilíbrio. Se você só come e nunca repõe, o solo se esvazia e uma planta em solo esgotado não consegue sustentar produção contínua. Por isso, logo após cada poda, vale fazer uma fertilização de recuperação. Nesta etapa, a planta precisa de recursos para emitir novos brotos e reconstruir a parte aérea. Uma combinação de humus de minhoca, um pouco de farinha de osso e uma pequena quantidade de cinza de madeira funciona muito bem. O humus traz nitrogênio suave, vida microbiológica e estrutura. A farinha de osso traz fósforo e cálcio. A cinza traz potássio e minerais, sempre em pouca quantidade para não desequilibrar o pH do solo. Esta mistura aplicada em volta da base, seguida de uma boa rega, dá à planta um sinal claro de que pode voltar a crescer com força. Uns 15 dias depois, quando já aparecem os novos brotos, vale reforçar com mais matéria orgânica. Durante a fase vegetativa, quando a planta está a gerar folhas e galhos novos, o nitrogênio é importante, mas não em excesso. Você não quer só uma planta frondosa, você quer uma planta equilibrada. Quando começam a aparecer flores, o foco muda. Aí convém reduzir os aportes altos de nitrogênio e favorecer fósforo e potássio. Esta transição ajuda a planta a parar de investir só em crescimento verde e começar a investir em floração e frutificação.
Durante a formação dos frutos, o potássio continua a ser essencial, porque está diretamente ligado ao preenchimento, ao sabor, à firmeza e à saúde geral dos pimentões. Se tiver acesso a um biofertilizante líquido ou a um extrato orgânico bem preparado, uma aplicação mensal diluída na rega pode dar um impulso importante. Os nutrientes líquidos são absorvidos com rapidez e ajudam a sustentar momentos de maior demanda da planta. Entre uma poda e outra, existem cuidados do dia-a-dia que parecem pequenos, mas definem o resultado. O primeiro é a constância com a água. O pimentão não tolera bem as mudanças bruscas. Dias de seca seguidos de regas abundantes costumam resultar em stress, flores caindo, frutos rachados ou crescimento irregular. O segundo é a limpeza da planta. Folhas amarelas, partes secas e tecidos danificados devem ser retirados, não só pela estética, mas porque deixam de contribuir e se podem tornar porta de entrada para problemas. O terceiro é o controle dos brotos indesejados. Às vezes saem brotos muito baixos, fracos ou mal posicionados que desviam energia sem contribuir com nada útil. Vale eliminá-los para concentrar o vigor onde mais interessa. O quarto cuidado é a vigilância contra pragas. O pimentão pode atrair pulgões, mosca branca, ácaros e outros visitantes incômodos. Se você revisar a planta uma vez por semana, olhando especialmente os brotos mais tenros e o lado de baixo das folhas, você consegue detectar um problema antes que ele se instale de verdade. E isso muda tudo. Uma praga pequena se maneja com facilidade. Uma praga instalada custa muito mais. Soluções suaves, como o sabão de potássio ou óleo de neem, costumam ser suficientes quando aplicados a tempo. O quinto cuidado é a proteção contra o frio. O pimentão sente muito as noites frias. Se a temperatura cair bastante, a planta freia rapidamente. Nesses casos, uma proteção leve durante a noite pode ajudar a manter o sistema ativo. O sexto cuidado é a diversidade de adubos. Não convém depender sempre de uma única fonte. Alternar entre composto, cinza, biofertilizantes e outros aportes orgânicos melhora a nutrição e mantém mais equilíbrio no solo. Também importa a forma de colher. Muita gente, com pressa, puxa o fruto com a mão e acaba danificando o pedúnculo ou até o galho. O correto é cortar com tesoura, deixando um pequeno trecho do pedúnculo unido ao pimentão. Isso reduz o dano e mantém a planta mais saudável. E tem mais, a hora certa de colher faz diferença. Um pimentão pode ser colhido ainda verde, quando já alcançou um bom tamanho, ou deixado para amadurecer até a cor final. Ambas as opções são válidas. O que não convém é deixar frutos passados demais na planta por muito tempo, porque a planta continua a investir energia num fruto que já cumpriu o seu ciclo, e isso atrasa as novas florações. A colheita regular estimula a continuidade. De certa forma, ao colher, você está a dizer à planta que aquela fase terminou e que ela pode iniciar a próxima. A variedade também influencia, e esse é um detalhe que raramente aparece nos guias convencionais. Em geral, as variedades tradicionais mais rústicas e de polinização aberta adaptam-se melhor a este tipo de manejo de longo prazo. As variedades muito focadas em produção industrial rápida às vezes respondem pior à renovação constante porque foram selecionadas para outra lógica, uma grande campanha de produção e pouco mais. Uma variedade crioula ou uma linha mais tradicional costuma ter melhor capacidade de rebrote, mais tolerância a variações e uma relação mais equilibrada entre vigor e produção. Isso não significa que só uma variedade específica funcione. Significa que, se puder escolher, vale observar quais materiais estão mais próximos de uma agricultura viva, menos dependente de calendários industriais. Mesmo fazendo tudo certo, podem aparecer situações que precisam de atenção. Parte do aprendizado é saber interpretar o que a planta está a mostrar. Se a planta não rebrota depois de uma poda, muitas vezes está a indicar falta de nutrientes, stress hídrico anterior ou um problema mais sério de raiz. Se aparecem flores, mas caem sem formar frutos, pode haver stress por falta de água, calor excessivo ou polinização deficiente. Se os pimentões saem pequenos ou deformados, geralmente há um desequilíbrio nutricional ou dificuldades no manejo da água. Se aparecem manchas, murchamento ou partes amolecidas, vale revisar a ventilação, o excesso de umidade e a possibilidade de um fungo. Nada disso significa que o método não funciona. Significa que a planta está a falar. E quanto mais cedo você aprender a ouvi-la, mais estável será a produção. Agora deixa-me de falar do que isso representa na prática do dia-a-dia, porque vale a pena colocar em perspectiva. Comprar pimentão constantemente no mercado não é barato, e menos ainda quando quer frutos de boa qualidade. Mas o maior valor deste sistema não é só o económico, é gustativo, é prático,
e tem algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Um pimentão maduro na planta, colhido no ponto certo, tem um sabor muito mais profundo do que um fruto cortado a verde para suportar o transporte e o armazenamento comercial. A textura é melhor, o aroma é mais intenso e a satisfação de sair ao quintal, à varanda ou à horta e colher o que vai usar na cozinha naquele mesmo dia não se compara com nada. Quando uma planta deixa de ser um cultivo descartável e se torna uma companheira de anos, isso muda a forma de cultivar. Você para de perseguir só quantidade e começa a construir continuidade. Foi isso que eu entendi de verdade quando voltei a visitar Seu Benedito um ano depois de aprender o método. As plantas dele estavam lá, maiores ainda, mais linhosas, carregadas. Perguntei qual era a mais velha. Ele apontou para uma e disse: "Essa aí tem 4 anos. Nunca parou de produzir." 4 anos, sem replantio, produzindo sem parar. Esta frase ficou gravada na minha cabeça porque resume tudo. Não era um milagre, era uma relação correta com a planta. Não arrancar quando ela cansa, não confundir cansaço com fim, não tratá-la como um objeto de época única, mas aprender a renová-la, alimentá-la e sustentá-la para que continue a dar. Em tempos onde quase tudo é descartável e substituível, cultivar assim tem algo profundamente valioso. Não é só uma técnica de horta, é uma forma diferente de encarar a abundância. É entender que muitas vezes não é preciso recomeçar do zero, é preciso saber intervir melhor, saber podar quando é hora, saber nutrir quando é hora, saber esperar quando é hora. E isso, por mais simples que pareça, é um conhecimento que vale muito. Se você vai colocar isso em prática, começa sem pressa. Observa uma planta, aprende o ritmo dela, vê como ela responde à poda, como rebrota, quanto tempo leva para florescer de novo. Observa o que acontece quando você melhora a fertilização. Vê o que acontece quando você estabiliza a rega. Depois, quando entender a linguagem dela, adiciona uma segunda e uma terceira planta para escalonar a produção. E aí vai descobrir algo importante. A constância não vem de forçar mais, vem de acompanhar melhor. Então, da próxima vez que a sua planta de pimentão parecer cansada depois de algumas colheitas, não a arranque tão rápido. Olha de novo. Talvez ela não tenha acabado. Talvez ela só esteja à espera que alguém saiba renová-la. Esse é o método que Seu Benedito me ensinou naquela tarde. Esse é o método que funciona aqui no meu quintal há 2 anos. E esse é o método que eu quis trazer para você aqui no Jardineiro Lourenço, porque este canal existe para isso, para resgatar o conhecimento simples, lógico e poderoso que sobrevive nas mãos de quem passou a vida inteira a observar a terra. Conhecimento que não depende de gastar mais, depende de entender mais. Conhecimento que devolve autonomia. Conhecimento que transforma uma planta comum numa fonte constante de alimento. Cultiva com paciência, observa a terra, respeita os ciclos. Até ao próximo vídeo do Jardineiro Lourenço.